Tudo bom? Tudo beleza, e você? Maravilha, graças a Deus. Tudo bem também. Agora as pessoas estão Excelente, vendo. Hã? excelente. Maravilha. Eu vou. Já apresentei um pouquinho você, acho que você já estava na live quando eu vi que eu apresentei um pouco para as pessoas que não sabiam. Acho que algumas pessoas não sabiam que a gente era irmão. E já tô prevendo, assim que você apareceu, que eu olhei você, eu em cima, você embaixo, já tô prevendo algumas pessoas falando, nossa, mas eles falam igual, mas eles têm um jeito igual, que é uma coisa que a gente já tá mais ou menos habituado, que agora vai, talvez dê um pouco de ênfase nisso. Mas enfim, e aí eu estava comentando também sobre a imagem de divulgação, em que eu fui colher umas fotos que o Júnior despretensiosamente ficou mandando nos grupos da família. E daí eu fui olhando e falando, tem algumas aqui que são bem interessantes da gente usar na divulgação. E eu queria dar um destaque para aquela segunda foto, né? Que é aquelas fotos que meu nariz está completamente ralado, machucado. E a postura de vocês nessa foto, né, tanto sua como do Júnior, acho que diz muito a respeito de quem teve responsabilidade no meu nariz estar daquele jeito. Isso vai virar ilustração de livro de criação de filho. Eu era só Não, uma irmã essa foto. caçula, uma irmã Hã? caçula. Eu era uma irmã caçula que admirava muito os meus irmãos mais velhos, Não, tentei imitá-los e não deu certo. já começou com o vitimismo. A história daquele nariz ralado foi muito boa. Pode contar, Ah, não tem problema. Eu dei a deixa. então, nas fotos você vê que tem o terceiro indivíduo lá, que é o Júnior, nosso irmão mais velho. Exato. Eu Aliás, não sei se ele está aqui. Se ele está aqui, eu quero que ele se manifeste. ele deve estar na pessoa da esposa dele. Pode ser. Mas enfim. Deixa eu falar mais perto aqui, estão falando que meu áudio está baixo. Eu achei um pouco também, até foi aumentar o volume do meu celular. Melhorou? Se você der conta dos próximos 50 minutos, vai bem. Então, mas a história do nariz ralado foi uma saída que a gente saiu do carro e eu e o Júnior resolvemos fazer uma corrida até o elevador, cheio de energia, e aí nós saímos correndo. E a Naná saiu correndo atrás. Só que ela ainda não tinha dominado as habilidades de pé direito e pé esquerdo, pé direito e pé esquerdo. E ela caiu, ralou o nariz. E naquele dia que ela ralou o nariz, eu e o Júnior fomos admoestados fisicamente. Tá certo, você não faz minha irmã caçula cair na garagem, eu acho que é isso. Pois é, foi fascinante. Foi o que eu aprendi naquele dia. Ai, ai, ai. Mas, enfim, E uma outra coisa interessante também, isso daí eu mencionei na live, e aí com isso eu já posso até fazer o gancho porque a gente realmente vai falar hoje, é, é a questão do atributo. Teve um dia que eu falei sobre onipresença, a gente estava discutindo a cada dia um pouco dos atributos divinos, e eu falei que eu tinha um irmão, e eu não ia dizer qual, mas acho que hoje é o dia das verdades, então tudo bem, que de certa forma me acusava de ter esse atributo, porque falava que eu era capaz de estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Mas que por mais que eu desejasse, eu não tinha essa habilidade, enfim. Que todos saibam que foi você, Simão. mas era impressionante. Aonde você ia na casa, você estava lá. Enfim, mas vamos lá, acho que já tem bastante gente chegando, a gente já papiou um pouco, vamos para Só fazendo uma observação do áudio, né? Falaram do microfone de lapela. Eu já tentei microfone de lapela. E aí, quando eu usei o microfone de lapela, as pessoas me escutavam bem, mas eu deixava de escutar as pessoas. Parece que eu preciso ter um adaptador, que eu já fui atrás, estou me educando tecnologicamente, e eu espero que futuramente isso não venha a ser um problema. Mas hoje, um pouco de paciência, que eu acho que o meu áudio vai ficar baixo e eu vou tentar falar um pouco mais alto. o que eu acho é que quando eu não falo, quando a gente não está falando ao mesmo tempo, eu acho que fica bom. Eu acho que é quando a gente está tentando fazer uma conversa simultânea e que eu acho que complica. Porque enquanto eu estava quieta agora ouvindo você, estava perfeito o som. Então é isso, vamos torcer por esse microfone de lapela, pelo adaptador e quem sabe o próximo passo é uma conta no Instagram, não sei, vamos ver, né, que vem Tá, eu vou depois. levantar a mão quando eu for falar. Isso, perfeito. Bom, vamos lá. Acho que o tema da live que a gente deu, o título, é
santos porque ele é santo, né? E de certa forma, esse é um desdobramento daquela série das lives que eu fiz no começo da quarentena, que a gente chamou de Deus Incomparável, em que o objetivo era falar um pouco, compartilhar um pouco sobre os atributos de Deus. E quando a gente falou sobre os atributos, a gente fez uma versão simplificada aqui, mas dividiu entre quais eram os atributos comunicáveis, aqueles que Deus deseja que nós espelhemos, e quais eram os atributos incomunicáveis, aqueles que só Ele tem e que aprendemos nesses dias que é uma coisa boa, que só Ele tem e nós não. E quando a gente conhece o Deus incomparável e toma, de certa forma, consciência de todos os seus atributos, a nossa resposta apropriada é ser santos como Ele é santo. Acho que nós nos prostramos numa adoração reverente e nós buscamos ser santos como Ele é santo. E aí, nesse sentido, eu gosto muito daquela música que coloca a salvação, a santificação em 3 tempos diferentes e que a música Salvo pela Graça diz: justificado eu fui, falando de um tempo passado em que nós somos livres da culpa do pecado, e depois santificado eu sou, num tempo presente, nós somos livres do poder do pecado, e glorificado serei, pensando no futuro em que nós seremos livres da presença do pecado. E eu queria focar essa live no tempo presente, no que nós podemos fazer hoje. E o termo ser santo, ser santificado, na nossa cultura parece que criou um estigma, um rótulo diferente do que ele realmente é. A gente chama alguém de santo ou de santinho normalmente quando a gente quer tirar sarro ou quando a gente quer ser irônico, porque, muito claramente porque a gente não entendeu o conceito nem da santidade de Deus e nem do nosso papel diante disso. Ou a gente imagina alguém santo como alguém que flutua, alguém que, sei lá, brilha no escuro praticamente, que cita a Bíblia em cada frase que fala, não se mistura com os mortais, ou que no meio de uma pandemia ou de qualquer situação adversa da vida, parece que está meio alheio a ela. Então, queria entender e explorar melhor esse conceito, porque a Bíblia, repetidas e repetidas vezes, fala para nós que Deus é santo. E, segundo a Jen Wilke, no seu livro Incomparável, a palavra santo aparece cerca de 700 vezes na Bíblia. Nenhum outro atributo está ligado a Deus com tanta frequência. E ela coloca, inclusive, uma observação interessante, tanto no livro dela, como no livro do R.C. Sproul, quando fala dos atributos, que na época em que a Bíblia foi escrita, era comum, que é uma revisãozinha para começar mesmo, né? Era comum que os rabinos usassem uma dupla repetição quando eles quisessem enfatizar alguma coisa. Por exemplo, em verdade vos digo, era meio que um alerta, assim, tipo, ó, presta atenção que o que vem agora é verdade mesmo, e é importante. Né? E aí o R.C. Sproul escreve que somente em um caso na Bíblia um atributo de Deus é mencionado 3 vezes sucessivamente. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Não que ele é santo ou não que ele é santo, santo, mas sim que ele é santo, santo, santo. E essa repetição nos ajuda a entender o que realmente é importante lembrar. E nesse sentido, a Bíblia é contundente. A gente precisa saber que Deus é santo, santo, santo. E com toda essa ênfase na santidade, ele deseja também que nós espelhemos esse atributo, ser santo como ele é santo. Então, sem dúvida, esse é um conceito importante de ser entendido e falado, e eu queria explorar ele um pouco mais nesse reencontro para muitas pessoas, né, das lives e para outras pessoas, talvez aqui pela primeira vez. E aí eu te convidei, então, queria que você falasse. O que é santificação? O que é ser santo como ele é santo? O que é a santificação progressiva, que a gente escuta também esse conceito? Enfim, agora é você. Fala. Pegando um pouquinho a carona aí com o R.C. Sproul com relação à santidade, né? Eu gosto de pensar a santidade como um termo ou um atributo de Deus que amarra todos os outros atributos. Uhum. Porque nós gostamos de falar do amor de Deus, nós gostamos de falar da graça de Deus, nós gostamos de falar da misericórdia de Deus, mas temos um pouco de dificuldade de entender a justiça de Deus ou o fato de que Deus expressa sua ira. Por vezes Deus é descrito como um Deus irado, né? E é a santidade que vai fazer sentido e casar todos os atributos de Deus, né? Porque Deus é diferente de nós. Então, quando nós pensamos em santidade, a santidade de Deus, ele é diferente de nós. E ele é santo. Para nós sermos santos, é que nós somos separados, diferente para ele. Então, Deus é santo, ele é diferente de nós, eu sou santo, eu sou separado para ele. Então, em cima disso, o que nós conseguimos construir ao longo de toda a narrativa bíblica? Né? E logo desde o início,
e alguns aqui, inclusive, que eu acho que estão nos ouvindo, já ouviu contar essa história, né, lá de Gênesis capítulo 1, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito e a função de representar a Deus. Representantes visíveis do Deus invisível. Esse foi o projeto em Gênesis 1. Isso foi o que nos foi revelado do projeto divino em Gênesis 1. O Adão e Eva, foram criados para espelhar, mostrar quem Deus é, na maneira como eles dominavam sobre toda a criação. Aí nós vemos em Gênesis capítulo 3, na essência do pecado, Gênesis 1 e 2 contando como todas as coisas foram criadas, e Gênesis capítulo 3, como o pecado distorceu todas as coisas. Só um parênteses aqui, ó. Tem gente escutando com o fone e resolveu o problema do áudio. Obrigado, Dani, da fonte, certo? Dani Tutui. Esposa do Lucas, certo? Ok, obrigado, Dani. Então, faça como a Dani, coloquem o fone. Então, boa, Dani! Então, Débora também, tá certo? Então, o que nós vemos ao longo da narrativa bíblica é justamente esse aspecto, né, de que Gênesis 1 e 2, a origem de todas as coisas, e Gênesis capítulo 3, como o pecado distorce todas as coisas. Porque logo ali no início do capítulo 3, nós vemos a estratégia da serpente, a estratégia satânica, de lançar dúvidas sobre o plano de Deus, de negar o plano de Deus e lançar um substituto no plano de Deus. Olha, Deus sabe que se você comer desse fruto, não é que você vai representar a Deus, você vai ser como Deus. E no fundo do pecado é isso, é uma tentativa, uma declaração de que eu sei mais e eu vou ser Deus, eu vou assumir o trono. A partir daí, inicia-se tudo aquilo que nós todos lutamos, né? Vergonha, medo, hostilidade de relacionamentos e etc. E Deus lança esperança também, juntamente com as consequências do pecado, de que o filho da mulher, a descendência da mulher, né, a semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Então, ali nasce a narrativa e tudo que acontece depois nos aponta para Gênesis 12 e tudo que passa depois de Gênesis 12 é o que nos aponta até Jesus Cristo. Né? Deus escolhe um homem, Abraão, e esse homem vai ser o pai de uma grande nação, que ele não vê completamente concretizadas as suas promessas, né? Ele vê o nascimento de 2 filhos, um deles é o da promessa, Isaac, e aí discorre todo o nascimento de um povo. Qual é o propósito desse povo? Êxodo capítulo 19 deixa isso claro para nós, né? Esse povo iria ser um reino de sacerdote, ia ser uma nação santa, iria representar a Deus a partir do momento em que eles obedecessem os mandamentos de Deus. Eles guardariam os mandamentos de Deus, então eles demonstrariam quem Deus é. Eles seriam um povo santo, separado para Deus, ali no umbigo da terra antiga, onde todas as transações comerciais passavam por ali e as pessoas viriam um povo diferente, um povo que representaria Deus. O povo fica entusiasmado e então o povo diz, nós vamos obedecer, e basta um pouco de demora de Moisés no topo do monte, e o povo chama Arão e fala, faz um bezerro para nós, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Nós vemos o povo sistematicamente falhando na sua tarefa de representar quem Deus é. Bom, isso se repete ao longo de todo o Antigo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento, um dos seus grandes valores, foi justamente de mostrar para nós que nós não conseguimos viver uma vida santa. Alguém teve que vir e viver a vida que eu e você não conseguimos viver. Alguém teve que vir e ouvir uma voz do céu, do Deus Pai, que disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Alguém teve que ser tentado em todas as coisas, Hebreus 4,15, mas sem pecado. E esse alguém é o representante perfeito. É aquele que expressa com exatidão o ser de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, ou João capítulo 14, quando ele conversa com os discípulos, né? Ele diz, como assim? Você vê a mim e não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é exatamente essa expressão de quem Deus é. Então, como que nós conseguimos cumprir o propósito de representação? Não é no primeiro Adão, é no segundo Adão. Ter uma vida santa, então, é crescer em santificação, sendo conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus e cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Ser humano de verdade é estar em Jesus Cristo.
Esse que é o ponto que nós aprendemos aí de santificação. Então, santificação, no aspecto prático, aquilo que as pessoas gostam de falar, né? A santificação progressiva, é justamente esse processo em que eu cresço, não andando mais como gentios, aqueles que não conhecem a Deus, agora um pouco da linguagem, né, de Efésios 4:17, mas andando como ele andou, 1 João 2:6, sendo imitador de Deus, crescendo à semelhança de Jesus Cristo, porque agora eu estou em Cristo. Então, por isso que a santificação progressiva, ela não é um passo independente. Ela faz parte de um processo amarrado, em que Paulo muitas vezes chama o pacotão todo de salvação. Por isso que às vezes a gente fica meio... Parece que ele está falando, puxa, parece que ele está aqui tentando lutar para ser salvo e tal, né? E não, ele está fazendo... E é importante a gente pensar como a Bíblia pensa, obviamente, né? Um pacotão só, né? Então, se ele justificou, ele vai santificar, ele vai glorificar, ele não dá ponto e nenhuma gota de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, foi derramado em vão. Nesse sentido, acho que eu li recentemente uma coisa que falava isso, de que a gente foi salvo, está sendo salvo e será salvo, né? Que é nesse sentido que tem esse pacote. Talvez o foi salvo, talvez não, mas o foi salvo relacionado à questão de justificação, né? Aí eu li uma frase um dia que dizia o seguinte: embora a justificação não tenha nos custado nada, a santificação vai exigir tudo de nós. Em que sentido você vê isso? Bom, eu não sei todo o contexto da frase, né? Mas se eu for falar de justificação e santificação, Romanos capítulo 6, a gente vê justamente o momento em que o apóstolo Paulo está destrinchando o evangelho e as suas implicações, e ele acabou de fazer declarações bem claras sobre justificação, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, e é assim que ele inicia o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora fica quente o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículos 5 até o 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E aí o 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E aí o 12, talvez tentando encaixar um pouco naquilo que você leu sobre a santificação vai nos custar tudo, alguma coisa assim, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E aí ele continua destrinchando isso até o versículo 14. Ou seja, o ponto justificação está ligado com santificação. Uma das razões da nossa justificação é para vivermos em santificação. Então, não é que uma coisa é igual à outra, mas existe um pacote amarrado aqui, né? Então, nós estamos unidos com Jesus Cristo, nós fomos unidos com a sua morte e com a sua ressurreição, e agora vivamos em novidade de vida. Então, é isso. O que nos custou ser justificado por Cristo? Foi a graça de Deus que nós recebemos por meio da fé. E agora andemos em novidade de vida. Para quê? Para conquistar algo? Não, porque já nos foi conquistado. Muito bem. Eu tenho ouvido, ou a gente acostumou, talvez seja um termo que a gente acostumou a falar sobre, ou usar essa terminologia na igreja, de que, então a santificação, ela é um processo. E quando a gente fala de processo, parece que tem uma receita, né? Tem coisas que a gente precisa fazer, que são meio que iguais para todo mundo, para você alcançar a santificação. Processo de santificação. E assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Qual que existe eu posso usar esse termo, processo de santificação? E se sim, qual é o processo bíblico de santificação? Da gente viver nessa novidade de vida e vivendo cada vez mais como Cristo. Como que é isso em termos práticos também? Essa é uma boa discussão, né? Inclusive,
teologicamente, né, tem muitas pessoas que questionam, né, esse aspecto progressivo da santificação, pondo uma grande ênfase no aspecto posicional da santificação. Eu acho que quanto mais nós falamos sobre o conceito em si, não nos pegamos a rótulos ou termos, melhor nos vai ser útil, porque a Bíblia de fato fala de um aspecto de crescimento, de um aspecto de progresso cristão, de um aspecto de que a cada dia eu estou conhecendo mais de Jesus Cristo, eu estou associando virtudes cristãs, né? Aqui eu estou ecoando Pedro capítulo 1, nós estamos refletindo um pouco de 2 Coríntios capítulo 3, nós estamos falando do final da epístola de 2 Pedro, quando ele fala antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, né? E aí a gente pode dar uma olhada em Filipenses 3 também, uma passagem interessante que ele amarra tudo isso, né? Então, em termos práticos, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um conhecimento de Deus. Um conhecimento que vai ter os seus aspectos práticos e a sua demonstração de conduta de vida. Então, quando a gente pega João 17, por exemplo, a vida eterna é essa, é conhecer a Deus. E conhecimento de Deus, e a gente pode olhar, por exemplo, para Provérbios, quando fala do temor do Senhor, ele vai ter a sua manifestação prática numa vida de sabedoria. De que a sabedoria e a insensatez em Provérbios não são dicas para você viver uma vida bacana. Elas têm um forte cunho espiritual, é o temor do Senhor, né? Então, o que significa na prática isso? É uma caminhada em que eu estou crescendo cada vez mais à semelhança de Cristo. Todo modelo, ele vai ser falho. Todo modelo é falho. Um bom modelo não é que ele é igual ao original. Ele aponta de forma fiel para o original. Então, quanto mais eu cresço espiritualmente, vamos usar essa terminologia, melhor eu aponto com minhas palavras e meu estilo de vida para o original. Quem é o original? Jesus Cristo. O ser humano por excelência. O Deus homem. Então, a santificação, nesse processo em que eu me torno semelhante a Jesus Cristo, Deus usa inúmeras coisas. E aí entra a questão da receita, né? Grande parte do que a gente almeja, acho que tem a ver com o espírito do século, o espírito da nossa época, né? Um pragmatismo muito louco, né? E por pragmatismo aqui eu defino como práticas que me asseguram um resultado. Então, eu quero ser santo, o que eu tenho que fazer? Você leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tá certo, tá certo. Mas a gente começa a descobrir que Deus tem planos e ele desenha histórias muito mais bonitas do que simplesmente uma receita aplicada com resultados garantidos. Porque Deus, ele é sábio, ele é amoroso, ele é soberano e ele cumpre múltiplos propósitos trabalhando na vida de uma única pessoa. Não é só na vida daquela pessoa, né? Então, ao mesmo tempo em que ele está se revelando, e ele faz isso, né? Ele vai se revelando cada vez mais para nós nesse processo que nos transforma, né? É quase como se a gente estivesse conhecendo mais do mesmo em níveis cada vez mais profundos. Mais do mesmo em níveis cada vez mais profundos, né? Então, eu acho que eu não sei se tem alguma resposta à sua pergunta aqui nisso tudo. Não, acho que mas eu acho que isso é uma coisa boa, porque às vezes a gente fica muito preso na questão da receita mesmo, né? De achar que tem alguma coisa mágica que a gente vai fazer que tem resultados garantidos. Então, só para te dar um pouco de contexto, nas lives eu citava muita música. E aí, quando você citou uma, o pessoal foi ao delírio aí. É exatamente isso que está acontecendo. Estão falando que é uma coisa de família, agora não é mais canta naná, é canta nós dois, enfim. Mas é isso que está acontecendo aí. Não, mas eu acho que sim, e é uma coisa que quando a gente pensa na questão de não ter receita, se por um lado isso parece uma coisa que a gente é muito acostumado a querer um passo a passo e achar que esse passo a passo vai levar a gente para um resultado com certeza, a gente deixa de perder exatamente o que você falou, né? A gente deixa de aproveitar ou de ver outras formas que Deus pode agir e nos ajudar nessa caminhada. Eu entendo que crescer em santidade também envolve essa questão de um crescimento no nosso ódio pelo pecado mesmo. No último dia eu falei sobre o Salmo 139, em que depois que o rei Davi faz uma super exposição sobre os atributos de Deus e coloca todos eles descritos de uma maneira super bonita, quando a gente menos espera, vem Davi falando que deseja a morte dos ímpios e aquilo que eles fazem de errado. E se por um lado isso choca, acho que quando a gente se confronta
com a realidade de quem Deus é e de todos os seus atributos explanados diante de nós e entende, inclusive, que ele é infinito e o que tem de conhecimento para nós termos sobre ele é algo que a gente vai continuar buscando e se maravilhando cada vez que a gente conhece um pouco mais sobre quem ele é, que o que a gente precisa fazer e crescer em santidade nesse sentido também envolve a gente crescer no ódio pelo pecado mesmo, né? E não uma vida passiva em que a gente, ok, cresce ou considera aquilo que você falou, mais outros atributos como o amor, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e esquece de que isso exige também uma resposta para nós, né? De um crescimento do ódio no pecado. E nesse sentido, acho que eu também lembrei de uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, Sasha, que assim, eu acho que também não para por aí, né? Não é só o parar ou crescer no ódio ao pecado, ou parar de fazer alguma coisa, largar antigos caminhos. Acho que envolve também se revestir de hábitos e de práticas novas. Né? Como está lá em Efésios, o crescer em santidade, a gente deixa de fazer alguma coisa, mas no lugar disso a gente coloca uma coisa nova, né? Um aprender a pensar, falar e agir como Cristo. Nesse sentido, isso se torna ainda mais prático? Bom, com certeza, né? Eu acho que talvez o que eu encaixaria dizer, né, que assim, quando eu falo aqui, me refiro ao pragmatismo, né? Para os nossos propósitos aqui, simplesmente como a crença de que um conjunto de regras vai me garantir um resultado. Sim. Mas isso não significa que a palavra de Deus não fala de práticas. Sim. Existem muitas ordens e imperativos. Uhum. Cada uma delas, né, são construídas em indicativos, em coisas que mostram quem eu sou como resultado do que Cristo fez em mim. As coisas andam casadas. Uhum. Por isso que é difícil a gente desassociar. Tentar desassociar os dois vai causar um estrago, seja qual for um dos lados, né? Ou numa libertinagem muito louca, se eu só me apego aos indicativos e acho que a Bíblia não tem ordens, ela não tem ordens válidas para mim num crescimento de santidade, não é? Eu me torno libertino, né? Em que o cristianismo se torna uma filosofia abstrata e não tem uma implicação prática. E muitos dos sinais que a palavra de Deus coloca de uma religião verdadeira, de uma fé verdadeira, que religião, porque eu estou usando a linguagem de Tiago 1, a fé verdadeira, né, um conhecimento verdadeiro de 1 João, tem a ver com práticas. Né? Então, ordens são importantes. Agora, se eu cumpro ordens desprovido do conhecimento ou da fé no que Cristo fez, é aquele ascetismo no final de Colossenses capítulo 2. Isso não vai ter valor contra a sensualidade, porque não lidou contra a corrupção. E sensualidade aqui, obviamente, eu não estou me restringindo aos aspectos sexuais do pecado. Isso também, mas tudo aquilo que tem a ver com a nossa carne. Né? Então, a palavra de Deus tem, sim, aspectos práticos cuja obediência são atos de fé, de que eu concordo com o plano de Deus, eu concordo com o caráter de Deus, e então eu sigo, obedeço por causa do caráter de Deus. Né? Então, a forma como nós andamos, né? Eu acabei de mencionar a questão da sensualidade, né? Ele menciona isso depois de Efésios capítulo 5, ser depois imitadores de Deus, andar em amor. Não em cobiça. Ele fala da sexualidade. Depois ele fala andar na luz, não em trevas. Né? Então, bondade, mansidão, humildade, etc. E depois ele fala andar em sabedoria, né? Remindo o tempo, que os dias são maus. Esse tipo de conduta começa a refletir de que nós conhecemos a Deus. Okay? Então, a receita para que a gente obtenha o produto santidade, ele ignora algo muito importante, por isso aquela construção no início, né? Sim. De que nós temos a capacidade por nós mesmos de obedecer a Deus Sim. sem Jesus Cristo. Então, ecoando aqui Paul Tripp, né, e a sua célebre frase, né, de que se tivesse um jeito da gente obedecer sem Cristo Jesus, ele não teria vindo. Exatamente. Nós precisamos de um Redentor, um Salvador. Então, ele vem. Então, com fé nele, né? Colocando a minha fé nele, me arrependendo constantemente, sabendo que pecado não é só o que eu faço, é toda uma disposição que Deus está transformando e mudando, né? A gente não vai dar passos mesmo em direção ao crescimento espiritual, santidade, conforme nós temos falado aqui. Tem aspectos práticos? Tem. Esses aspectos práticos convivem com muitas coisas que Deus está trabalhando ao mesmo tempo? Tem. Tem ignorância da nossa parte, coisas que hoje nós fazemos e que daqui eu espero 1, 2, 3 anos, a gente vai olhar, puxa, eu era cego para aquilo. Tem coisas que hoje a gente enxerga que a gente não enxergava antes. Né?
em algum momento a gente para de correr na garagem para ralar o nariz. Ou arrastar o irmão para fazer isso. Exatamente. Não, exato. Acho que a pergunta da questão mais da prática também é porque parece que é muito isso. Parece que a gente se apega nessas coisas e às vezes a gente fica tão apegado nessas coisas que a gente deixa de fazer tudo aquilo que a gente já sabe, ou deixa de contemplar aquilo que em relação a quem Deus é e crescer no conhecimento dele, preso achando que não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Né? Então, às vezes a gente fica nesse impasse que, qual será que é a vontade de Deus para minha vida? Qual será que é a vontade de Deus para minha vida? Eu preciso descobrir a vontade de Deus para minha vida. E a gente fica tentando responder essa pergunta naquelas respostas individuais e práticas, assim, não sei se práticas, mas concretas. E deixa de considerar uma verdade que é absoluta para todos nós, que a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente seja santo, porque Ele é santo, como Ele é santo. E que a gente não consegue fazer isso sozinho, mas que alguém fez isso por nós. Né, que eu acho que é a essência mesmo do que você está falando. Agora, eu queria que você falasse, eu ia fazer, pedir para você esclarecer isso um tempo atrás, mas você estava animado, eu deixei você correr. Mas eu queria voltar um pouquinho, quando você falou que muitas vezes algumas pessoas têm considerado a questão da santificação em termos posicionais. Né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, porque o que é isso, na verdade? Acho que eu acho que eu sei, mas eu queria ouvir você para ver se eu tenho certeza do que eu acho que é. Então, a Bíblia nos trata como santos. Inúmeras vezes ela fala os santos, os santos, os santos. Né? Uhum. A gente lê ela nos trata como santos. Isso, ela nos Isso. considera como santos. Ao mesmo tempo que ela fala, sede santos. E ao mesmo tempo que ela fala que um dia nós vamos ser santos. Então, deixa eu ler para você Filipenses 3. Essa é uma passagem bem legal, né? É uma daquelas assim que, poxa, por que Paulo não fala logo o que ele quer dizer? Né? Filipenses 3, né? Você falou? De 12 a 16. Tá. Aliás, é uma Nova Almeida. Dá para ouvir? Nova Almeida, Filipenses 3. Você vai pôr o Cid Moreira para nós, hein? Aqui, ó. Filipenses 3, de 12 a 16. Uma pergunta bem básica. Deixa eu responder rapidamente. Lebron, ó. Sabia que ele ia interromper. Óbvio. 12 a 16. Isso. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, ele reconhece que existe algo que ele não obteu. E ele se refere a uma perfeição. Uhum. Mas ele prossegue para conquistar aquilo, que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, ele reconhece que ele não tem algo, que ele segue para buscar esse algo, e ele reconhece que esse algo já foi conquistado para ele em Cristo Jesus. Uhum. Está dizendo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Agora ele reforça, não alcancei. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele continua seguindo. Agora olha o que ele diz. Todos, pois, que somos maduros. Ele usa o mesmo grupo de palavras com radical, mesmo conjunto aqui, do não tem obtido a perfeição. Mas agora ele diz, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de diferente, também isso Deus revelará para vocês. E aí olha o 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então ele já reconhece, tem um aspecto futuro que eu já obtive pela fé. Teve algo que Cristo fez por mim no passado. E tem algo que eu continuo buscando na certeza de que eu vou alcançar. Então ele amarra todos esses três aqui, e aí como é que a gente começa a entender? Posicionalmente, eu sou santo.
mas um dia eu serei totalmente santo. Sim. Todos esses que têm essa esperança se purificam. E aí entra 1 João 3, 2 e 3, né? Quando João fala de que um dia vai se manifestar, né? Nós veremos ver como Cristo é, e aí seremos como ele é, né? Nós seremos manifestos. E ele fala, todo mundo que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então, existe um aspecto prático que é uma resposta à compreensão de quem eu sou posicionalmente por aquilo que Cristo fez por mim, Tá. e a certeza de que um dia eu estarei com ele. E aí, quem ilustra isso de uma maneira fabulosa, né, é o Peregrino, né, o livro O Peregrino. E justamente isso, o cara está na direção da cidade celestial. Né? E nisso, mas ele ainda não chegou. Mas como ele tem a fé de que existe e ele vai chegar, ele continua. Ele continua ainda, né? Na certeza de que Cristo Jesus já pagou o preço, etc, etc, né? Então, isso aqui ilustra para a gente justamente esse aspecto, né? O posicional, e aí tem mais a ver com aquilo que a gente mencionou de justificação, em que ele nos declara santo. E aí ele é a certeza de que ele vai completar a boa obra, né? As coisas estão amarradas, né? Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as coisas cooperam para o bem, para o propósito de nos transformar à imagem de Cristo, e aí ele amarra tudo, né? Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Então, essa ideia do tempo, né? Nós estamos presos no tempo, mas Deus não. Então, eu não estou aqui pregando uma realidade paralela, mas eu estou aqui dizendo que nós falamos de coisas que a gente não consegue abraçar por completo. Sim, exatamente. Nós podemos dizer o quê? Sim, eu já sou santo. Eu estou sendo transformado. E um dia eu serei completamente como Cristo Jesus é. Bem, acho que você falou do livro do Peregrino, ele realmente ilustra muito bem isso, né? Tudo que ele passa na jornada são coisas que a gente passa também e que muitas vezes a gente experimenta um verdadeiro desânimo na jornada, né? Na caminhada e tudo mais. E aí, acho que eu queria também ouvir um pouco isso, assim. Acho que às vezes fica aquela não sei se é necessidade ou termo, mas às vezes a gente fica tão desencorajado que a gente quer um pouco de esperança, sabe? Esperança para cristãos desanimados. Acho que eu falei um pouco disso com você, assim, de que eu queria talvez falar um pouco sobre isso também, porque às vezes a gente erra tanto e parece que a gente dá 2 passos, 3 passos e cai e segue, e o ser de santos porque ele é santo, a gente vai ver isso concretizado afinal, o que a gente pode... Qual é a maior esperança que a gente realmente consegue se apegar quando a gente pensa nesse sentido? Você já falou, eu acho, mas acho que cabe a gente deixar isso claro, talvez por meio de uma resposta a uma pergunta mais direta, mas eu sei que a resposta já veio, mas queria que você repetisse, talvez nesse sentido também, de esperança para cristãos desanimados mesmo. A nossa tentação, quando a gente se encontra num desânimo, né, ou um pecado habitual que parece que nos persegue, ou mais uma vez eu fiz isso, não acredito. Já falei 300 vezes, 301, 302, que ia ser a última vez. Não é? A nossa tendência é achar que falta alguma coisa. Talvez eu não tenha ainda um insight sobre isso. Talvez eu não tenha lido todos os livros sobre isso. Talvez eu não tenha ido as conferências sobre isso. Óbvio. E, de novo, é importante a gente lembrar, né, de que todos esses homens usados por Deus para escrever a Bíblia, a palavra de Deus, né, eram homens que viveram situações reais, né, passaram por situações históricas, ocasiões históricas. Eu gosto de pensar isso toda vez que você está lendo, por exemplo, uma carta, né, uma carta de Paulo. Era um homem real, num contexto real, escrevendo para pessoas reais sobre um evangelho real. Olha o que ele diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses. Imagina que a gente desconhece todo o conteúdo de 1 Tessalonicenses, e aí nós começamos a ouvir coisas do tipo assim, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele reconhece uma fé operosa desses irmãos. Ele reconhece a eleição deles, que eles receberam o evangelho com poder. Versículo 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Os caras eram modelos, né, de cristianismo verdadeiro. Versículo 8. Toda parte se divulgou a vossa fé. No 9 ele diz, vocês deixaram ídolos. E no 10 ele expressa a certeza de que Deus os livraria da ira vindoura. Aí ele reconhece que, por meio de muita luta, ele proclamou o evangelho para esses irmãos. No versículo 13 do capítulo 2, ele descreve como que esses camaradas recebiam a palavra. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, esses de Tessalônica, né, eles receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E aí, no capítulo 3, versículo 10, isso no terceiro capítulo, ele começa talvez a entrar nos propósitos práticos da carta, não é? Ele diz assim, no versículo 10, orando, do capítulo 3, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, parte do que o cristão que está lutando, desanimado com a sua santidade, precisa entender que vida cristã genuína não é uma vida cristã glorificada. Sim. A vida cristã genuína tem uma esperança da vida cristã glorificada, mas ela não é uma vida cristã perfeita, glorificada aqui já. Ela tem a esperança e a certeza disso, mas de alguma forma isso nos consola e não nos deixa moscando na vida cristã do tipo, eu não consegui mesmo. É uma utopia. Não é uma utopia. É uma esperança real de que um dia nós vamos ser como Cristo é. E Paulo, para esses cristãos, modelo de fé operosa, não é? Que deixaram seus ídolos, que eram certos de que eles iam ser livres da ira vindoura, de que receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas de Deus. Para esses, ele diz, eu quero estar aí pessoalmente para aparar, né? Reparar as deficiências da sua fé. Olha que coisa maluca. E aí o versículos 11, 12 e 13 do capítulo 3 diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, para que a gente desfrute justamente dessa experiência contrária do que você relatou. Não desânimo, muito pelo contrário, para que o nosso coração seja confirmado em santidade. Exatamente. Então, é isso que ele está escrevendo. Bom, versículo 3 do capítulo 4. Ele começa a entrar em coisas práticas que talvez esses cristãos estão fazendo maior lambança. E qual é o tema? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele diz coisas fortes do tipo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Deus é vingador dessas coisas, e ele entra com doutrina pesada, com ordens pesadas. Mas olha todo o ambiente que ele criou, reconhecendo uma fé operosa. Então, por vezes, nós nos desanimamos, que a gente corre para o capítulo 4, esqueceu de ler 1, 2 e 3. Esqueceu de ver que Deus, de fato, está nos transformando e moldando, confirmando no nosso coração. E aí, quando a gente vai para o 4, 3, tão rápido, que a gente perde a esperança que tem no 1 e 2 do capítulo 4. Sim. Porque olha o que ele diz no capítulo 4, versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuei progredindo cada vez mais. Um aspecto progressivo aí daquilo que a gente está chamando de crescimento espiritual, né? Que estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus.
Então, enquanto eu estou desanimado e procurando um novo insight, um novo livro, uma nova conferência, eu estou me afastando da fonte daquilo que vai confirmar a santidade do meu coração. Você não precisa de coisas novas, você precisa de mais das boas novas. Exato. Exatamente isso que Paulo fala para os Tessalonicenses. Né? Então, ele está o tempo todo lá falando assim, olha, continue nisso. Então, o que eu diria para o cristão desanimado? Jesus Cristo viveu uma vida que você não consegue viver. Ele morreu a morte que você deveria ter morrido. Ele ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre a morte. Ele garantiu vitória sobre o pecado. Ele está puxando a fila da ressurreição. E nós vamos nesse bondão, gospel, Nós vamos juntos, nós estamos na fila. Estamos na fila. Isso é real. Então, a nossa esperança não é eu gostaria tanto que isso acabasse. A nossa esperança é assim, isso vai acabar. Um dia eu não vou lutar mais com as minhas dúvidas. Eu não vou lutar mais com os pensamentos que eu sou chamado a fazer morrer. Eu não vou lutar mais com as emoções que eu sou chamado a morrer. Eu não vou mais lutar com o uso da língua que a gente é chamado a morrer. Isso vai acabar. Né? Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, continua progredindo em cima daquilo que você ouviu e é certo. Né? Inventando moda. A gente acha que tem receita, a gente acha que tem uma série de outras coisas aí, né? Então, Jesus Cristo nos liberta, é real. O evangelho não é só para o perdido que precisa ser salvo e cair nosso passar para o céu. O evangelho é para pecadores, né? E nós precisamos o tempo todo, né? Aliás, é o que o apóstolo Paulo faz o tempo todo aqui. Ele faz isso aqui em Tessalonicenses, ele faz isso com os coríntios. Ele fica 2 capítulos falando da bênção que aqueles caras são. E quem são aqueles caras? Era o cara que dormia com a madrasta, que colocava os irmãos no pau, né, no tribunal. Tinha confusão de comer comida sacrificada a ídolo. Confusão de dons. Era uma porfé só. Ele lá, né, seus irmãos. Agora, esse encorajamento não é uma bajulação hipócrita. É um encorajamento baseado não no nosso valor, mas na graça que está em nós. E aí eu termino, obviamente, com Hebreus 4, né? Hebreus 4, 14, 15, 16. 15, 16, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos um sumo sacerdote, ele é compassivo, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Como resultado disso, não é vá lá, tente mais, agora se mate, tal. Não, como resultado, se achegue ao trono da graça e receba ajuda em ocasião oportuna, que é hoje. É quando o crente está cansado, é hoje agora. Né? Então, essa perseverança, né, em querer ouvir mais do mesmo, ela é sim uma manifestação da nossa fé de que Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais uma conferência, mais um livro, mas você precisa só mais de Jesus. Deus pode usar a conferência e o livro? Claro que pode, né? Claro que pode. Mas é Jesus Cristo. Muito bem. Puxa, que bom que eu fiz essa pergunta, porque a gente precisava, acho que fica muito claro mesmo a forma como você coloca tudo, sabe? É uma esperança real que às vezes a gente fica tão perdido em tantas coisas que a gente deixa de ver isso e deixa de considerar um negócio que você falou que eu acho que vai ficar muito na minha cabeça também, que o evangelho ele não é só para quem não é cristão, para quem está perdido. O evangelho é para o cristão mesmo e a gente precisa relembrar disso, que a nossa essência, a nossa real esperança dia após dia mesmo, né? Ele está puxando a fila e nós estamos indo juntos, né? E enquanto isso, ele vai conceder, sim, graça e misericórdia para que a gente caminhe para fazer morrer os nossos desejos e a nossa carne, mas que a gente só vai alcançar isso de fato lá no céu. E isso é uma certeza que nós temos. E isso é uma esperança real, uma esperança verdadeira. Muito bom. Muito bom, Sasha. Recentemente fui informada de que as lives morrem com 1 hora e nós já estamos em 53 minutos. Então, acho que a gente precisa começar a caminhar para o encerramento, mas eu realmente poderia continuar falando, e não falando, mas continuar ouvindo você muito mais tempo sobre... Desculpa, sobre
sobre isso. Acho que foi muito, muito bom. O que dá para a gente entender mesmo e refletir nesse final é que a santidade, ela permeia, de fato, o chamado do cristão por inteiro. Ela está no centro, ela, de fato, é a essência do evangelho. E a gente não é salvo, a gente não é só salvo da depravação, mas a gente é salvo para a santidade. Quando a gente escutou, quando a gente falou um pouco nas lives sobre misericórdia e sobre graça, Deus não foi apenas misericordioso e nos dando, nos livrando da morte, mas Ele também nos deu vida e uma vida em abundância, uma vida que a gente tem que buscar viver em abundância, porque Ele já nos garante isso, né? E com frequência a gente perde isso, mas essa esperança que você nos lembrou com essas suas palavras, acho que foram realmente muito, muito, muito esperançosas. Muito obrigada. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa que você gostaria de falar para terminar? Agora que a gente já malhou a questão de que você não vai pôr sua confiança em livros, mas você pode aproveitar bastante de livros, né? Então, tem o livro da editora Fiel, né? O que acontece, como acontece a santificação do David Collins. Sim, eu até não lembro de ter trazido. Ele é um livro assim que descreve bem, isso reflete inclusive bastante a personalidade do próprio David Collison, né? Um camarada assim bem artístico, né? Na forma como ele apresentava. É um pensamento desconstruído. O cara era muito, muito louco, né? E no livro ele reflete justamente isso, de que não existe uma receita. E a forma como Deus nos molda, né, e nos santifica, ela é muito colorida, ela é muito cheia de influências, né? E é fascinante a leitura do livro. É um livro curto, talvez um pouco confuso para algumas pessoas assim que estão na esperança de uma receita, né? Mas vale a pena a leitura, né? Outros livros sobre o mesmo tema, né? Qualquer livro que o Jerry Bridges escreveu sobre isso. Sim, né? O Evangelho para a Vida Real, né? É dele, não é? Tem o Evangelho para a Vida Real, da editora Fiel. Tem o Transpiedade, né? Exercita-te na Piedade. Sim. Muito bom também. Tá. Inclusive foram os primeiros que ele lançou, né? E aí é uma pena, eu não sei exatamente que editoras que publicou quais aqui, não sei que já tem bastante livro dele em português, mas tem um livro que eu acho que já foi traduzido para o português pela Cultura Cristã, que é Os Disciplinas da Graça dele. Né? Acho que eu já ouvi esse nome em português mesmo, mas não sei quem foi também. Esse livro ele não vendeu tanto quanto o primeiro, né? Mas nas palavras do próprio Jerry Bridges, né? Foi a obra magna dele, né? E de fato, naquele livro ele é brilhante em como ele equilibra o fato de que a graça de Deus e ao mesmo tempo que ele mostra a nossa responsabilidade no processo. Né? É impressionante esse livro aí. Legal. Então, faz uma coisa. Oi, pode falar. Manda a lista, essa relação dos livros, porque eu também me perdi um pouco na lista. Eu lembro de 2 ou 3. Mas manda para mim que depois eu deixo publicado no Instagram essas indicações também, porque eu acho que é bacana e eu tenho quase certeza que bastante gente vai pedir. Mesmo entendendo a questão dos livros, como, né? Mas, entendi. Enfim, né? Tem que ler os livros, obviamente. Muito bem. Maravilha. Mas é isso. Tá. Valeu, então, Sasha. Quero te agradecer bastante. Eu sei que você está com uma agenda relativamente atribulada aí dos seus compromissos, mas com certeza foi um tempo muito abençoado. Eu fui muito abençoada, sem dúvida nenhuma, por você. Tenho certeza que muitas outras pessoas que ouviram também. Essa live vai ficar salva. Amanhã a gente vai salvar no IGTV. E aí a gente já vai ter acesso a ela e também no Spotify, lá no canal de podcast. Então aí ela fica disponível meio que permanentemente aí. Então, muito obrigada, Sasha, de verdade. E eu queria que você falasse, o Sasha, gente, eu brinquei no começo, mas o Sasha ele não tem conta no Instagram, ele entrou pelo Instagram da Igreja Batista Maranata, de São José dos Campos, e nesse tempo de isolamento social tem havido algumas programações pelo Facebook, né, Sasha? Acho que no Instagram não tem. Isso. Fala um pouquinho sobre quais são os horários, essas coisas, só pra gente terminar mesmo, que aí se alguém tiver mais interesse de participar, pode entrar lá. Já subiu, não sei se apareceu aí para você, nós temos 1 minuto e 55 segundos restantes e a live vai cair. Mas fala um pouquinho sobre isso e a gente se despede, então, tá bom? Sim, a gente montou uma programação na igreja, hoje rotacionando com pastores, né? E homens que têm se dedicado aí a compartilhar a palavra, né?
tanto de segunda a sexta, segunda a sábado, às 9 da manhã, na página do Facebook da igreja, Igreja Batista Maranata, e também à noite, às 7h30. Isso a gente está fazendo de segunda a sábado, não é? Por quanto tempo durar este isolamento social aí, né? Maravilha. Então, as programações, a gente está lá, uma reflexão rápida, né? Dos 15, 20 minutos, e fica lá no na nossa página, né? Também no nosso canal do YouTube, ações de aulas de escola dominical, e que você pode acessar lá também, tá bom? Então é isso. É lá que nós estamos. Maravilha. E muito bom, Sasha. Obrigada. Valeu. Um abraço para todos. Beleza. Então, bom, gente, pessoal, até a próxima. Foi um prazer estar com todos vocês aqui essa noite. E agradeço a todo mundo que pôde participar. E também quero deixar um link, se alguém por acaso não ouviu e tem interesse de ouvir as Devocionais da Quarentena, a primeira série delas, primeira temporada das Devocionais da Quarentena, que teve como tema os atributos de Deus. Eles estão todos no IGTV aqui no Instagram e também no podcast lá do Filipenses 4:8, tá bom? Então é isso, temos 20 segundos, a gente vai se despedir então. Muito obrigada. Boa noite, Sasha. Beijo na Ana, beijo nas crianças. Leia. E até a próxima. Vamos ver se a gente faz próxima, tá bom? Até. Até. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoas.